experiências, mas eu também tenho outros conhecimentos e outros cursos dentro da própria física quântica, fui buscar conhecimento dentro da psicogenealogia e eu faço então todo um compilado de informações, não só de uma linha, mas como também de outras áreas em que acredito e que fazem sentido para mim. Por que eu explico isso? Porque como eu trabalho muito com essa parte da Cristina Cairo, nós aqui no Instituto SEAMI temos os livros, oferecemos os livros para as pessoas que querem comprar e adquirir, né, que tem ali a informação sobre tudo que você desejar. O conhecimento e essas informações que eu vou trazer, nem todas estão disponíveis na linha de entendimento da professora amada Cristina Cairo, e sim de outras linhas aí, como a psicogenealogia, que é algo que faz bastante sentido para o meu ser. Então, quando a gente vai falar de dentes, e vamos entrar diretamente no assunto, o universo, ele tem algumas leis universais, e isso dentro da cultura e do conhecimento egípcio, nós temos um dos princípios que foi nos trazido por Hermes Trismegistus, que ele fala assim, o princípio da correspondência. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo e vice-versa. Dentro desse aspecto, a gente traria assim, que tudo que está no macro é como que está no microcosmos, né? No macrocosmos e no microcosmos é tudo a mesma coisa, tudo muito semelhante. Então, quando a gente vai pegar e vai analisar a nossa boca, e isso eu acho tão lindo de falar isso, porque quando a gente vai analisar a nossa boca, eu vou perceber que dentro da nossa boca nós temos também um pouco da filosofia do xamanismo. Olha, Jenny, acho que isso é uma informação nova, né? É nova. Então, assim, dentro da nossa boca nós temos também essa informação dos 4 elementos. Porque nós temos o céu, a parte superior, céu da nossa boca, e o céu é representado pelo fogo, pelo sol. E aí nós temos a terra, parte inferior, Pachamama. Nós temos a água, que é a salivação. E nós temos o ar, que a nossa respiração também precisa do fluxo, do movimento da nossa boca. Então, para a gente ter a comprovação que o microcosmos também está inserido no macro, tudo aquilo que está fora é como que está dentro do nosso próprio sistema, da nossa boca, nós temos os 4 elementos aqui presentes. Então, a natureza realmente ela é perfeita. Incrivelmente perfeita. E quando a gente começa a ter essas observações, a gente começa a entender que nós temos muitas informações trazidas pela nossa boca, especialmente pelos nossos dentes. Então, os nossos dentes, eles também são complexos, porque eles são formados de materiais. E um dos materiais que é formado nossa boca, então tem a raiz, a dentina, o hidróxido de acetina, que é a resina. Nós temos as composições dentárias, e aí eu não tenho expertise para falar, né, porque eu não tenho esse conhecimento aprofundado, mas nós temos os elementos que compõem o nosso dente. E para ver como tudo é muito interligado, a gente vai observar que a própria resina, que é composta de hidroxiacetina, ela tem que é um tipo de cristal, ela tem o mesmo componente que a nossa glândula pineal, aonde é guardado, segundo alguns professores, então, é guardado a informação das nossas emoções e sentimentos. Então, quando a gente fala em epigenética, que é aquilo que vem antes da genética, porque nós temos o nosso código de DNA, tudo aquilo que é trazido pela epigenética, ela é acumulada dentro da nossa glândula pineal, onde nós temos a nossa parte ali das nossas emoções, registradas pelo tálamo, que é a parte cerebral, aonde a gente vai guardando. O tálamo seria como a nossa secretária eletrônica, ela vai guardando todas as informações. Mas dentro da nossa glândula pineal, e legal também disso, assim, que quando está formando o ser humano, é formado os olhos e os dentes no mesmo período.
E os olhos, o terceiro olho, que é a glândula pineal, seria como se fosse exatamente um olho atrofiado, que vai se alojar bem no centro do nosso cérebro, guardando todas essas possibilidades das percepções, sensações e emoções. Com isso, a gente entende, então, que nós temos registros de memórias, não somente guardados no nosso DNA, como também nos nossos dentes. Por isso que quando a gente vai falar em dentição, nós estamos falando de toda a nossa forma, comportamento, vinda da onde? Então, segundo a psicogenealogia, ela vai dizer que é vinda dos nossos ancestrais. A parte da linguagem do corpo vai dizer que pode ser de vidas passadas. A psicogenealogia vai trabalhar só com a parte de ancestralidade. A linguagem do corpo vai dizer que pode ser vidas passadas da gente mesmo. E eu já vou formar o meu conceito, vou dizer que pode ser as duas coisas, porque quem garante que eu mesma não seja minha própria antepassada, né? Então, quem disse que a minha tataravó não tenha sido eu mesma? Olha que quanta viagem, digamos assim, né? Mas isso tudo é porque quando a gente começa a questionar quem nós somos, aonde nós estamos, por que eu sou de determinada forma, por que eu sou assim, a gente vai se aprofundando no autoconhecimento e a gente vai buscando informações que nos deem assim um alívio na nossa alma, por isso linguagem da alma, que nos deem um alívio para que a gente se sinta assim, opa, realmente isso aqui faz sentido para mim, olha que interessante. Então, dentro da dentição, olha, por isso que é complexo isso e é lindo, dentro da dentição, cada dente vai trazer, além de informações comportamentais e como eu sou. Por quê? Porque está trazendo informações de como eu venho trazendo essa carga genética, essa carga dos meus antepassados, que podem ser eu mesma, mas enfim, que trazem essas informações. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar assim, como que eu registrei essa memória? Se a gente pensar hoje, e talvez a pessoa que esteja nos ouvindo não passou por essa situação, mas, por exemplo, assim, algo muito grave que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi aquela tragédia. Eu vou pegar a emoção negativa, tá? Porque normalmente é o que fica mais ativo na memória. Quando a gente pegar aquela tragédia da Boate Kiss, se a gente lembrar o dia que aconteceu, a gente não sabe o dia exatamente, mas a gente tem algum registro de memória, o que eu estava fazendo, o que eu senti, como que foi, tinha algum conhecido, não tinha, as famílias, tu traz um registro dessa memória, então, porque isso ficou guardado no nosso tálamo, óbvio, tá? Mas é passado pelas células do nosso corpo e transmitido de geração em geração. Então, tanto os aspectos positivos quanto negativos. Por isso que nós idealizamos aqui o Instituto Se Ame, para se amar a que ponto? A que quem virá para frente já tenha mais registros de memórias positivas, consciente, positivamente. Eu vou trazer o que a gente chama de crenças, então, né? Que são padrões, pensamentos repetitivos, para que os meus descendentes já entrem com mais registros positivos de memórias. Então, os nossos dentinhos estão aqui, falando o tempo todo. E nessas emoções, desculpa te cortando, mas os registros, então, ficam também nos dentes. Os registros estão nos nossos dentes. E é aí que é muito legal. Então, não é somente a linguagem do corpo expressiva e de doenças que a gente vai trazer como um oráculo, como informação daquilo que a gente pode dar alguma mudada na gente, mas também que nós temos registros aí de memórias antepassadas definidas. Tanto é, Jenny, e isso é uma informação bem importante, que os dentes são extremamente fortes, né? Isso a gente sabe que a composição, então já como eu expliquei, né? A composição dele é extremamente dura, tanto que o hidróxido de acetina, ele é, na escala dos metais, ele fica em 6º lugar, eu acho, se não me engano. E os materiais que os dentistas usam para poder trabalhar nos nossos dentes é formado de diamante,
que está acima da escala. Então, Acima. para que possa realmente fazer o trabalho na dentição, tem que ser um metal mais forte. Outra questão também interessante, se a gente vai pegar de dentes, é que antigamente, né, que legal, olha, eu falando de antigamente é da gente mesmo, né? A gente tinha, quando fazia obturação, né, restauração, então, que não é para dizer que é obturação, me lembro da minha irmã me dizendo, não é obturação. Então, a restauração dentária, nós usávamos, os dentistas usavam, a humanidade usava, um elemento chamado amálgama. E dentro, que é aquela coisa preta que ficava no nosso dente, e dentro da amálgama existe o elemento mercúrio. E o mercúrio, já se sabe que ele tem um prejuízo para a terra. Então, tanto é que, olha como tudo faz sentido, tanto é que na terra nós não podemos largar o mercúrio que não seja direcionado para recolhimento especial, né? Então, por exemplo, dentro da pilha nós temos o mercúrio, polos positivo e negativo. Dentro do amálgama que era usado para fazer a restauração do nosso dente, nós também tínhamos o mercúrio. Então, esse polo positivo e negativo poderia causar deficiências na nossa estrutura cerebral, porque dava interferência eletromagnética, polos positivo e negativo, assim como para o centro da Terra, que também poderia causar. Então, antigamente usavam-se esse tipo de restauração. Hoje, todo mundo já substituiu pela resina, né? Então, já se faz esses tratamentos dentários para substituir isso pela resina. Então, é tudo muito perfeito, isso tudo no nosso entendimento, que a gente vai conseguir observar isso através dos nossos dentes. Então, dentro da linguagem do corpo, e pelo conhecimento egípcio, e por essa base que vem de Hermes Trismegistus, que é o pai inicial da medicina, né, que depois, agora recentemente, eu digo recentemente nos últimos 100, 200 anos que foi caminhando pelo outro entendimento, nós temos o conhecimento, então, da divisão da nossa estrutura corporal para fazer essa linguagem. Então, segundo a medicina egípcia, nós temos lado direito masculino, lado esquerdo masculino, lado direito feminino, superior pai, inferior mãe. Então, a nossa boca, nós vamos repartir num X. Dentes superiores representando as nossas origens antepassadas paterna e inferiores materno. Então, de cima para a direita, feminino. Paterno, feminino. Avó do meu pai e família. Esquerdo, masculino, paterno. Inferior, materno. Então, a gente divide num X e vai começar a fazer essa leitura para que a gente possa realmente se observar mais quando acontecer os acidentes, as situações todas, que a gente pode fazer esse entendimento do que é aquele dentinho machucado, ferido, acavalado, separado, com a falha dele, o que aquilo pode representar. E aí entraria a grande possibilidade, que é as constelações, né? Familiares, porque quando a gente começa a entender que tudo pode entrar em alinhamento com o sistema da normalidade, do bem-estar, da beleza, que é para que realmente a gente veio para esse mundo para viver, a gente começa a buscar essas ferramentas para nos auxiliar. Sim, aparelho, lente de contato, enfim, tudo aquilo que possa fazer para harmonizar o nosso sorriso, não só externamente, mas como também internamente. Então, a gente começa a consertar, né? Vamos consertar, porque a gente vai realmente se gostando mais, se amando mais. E para isso, primeiro, a gente reconhece a todos aqueles que vieram antes de nós e nos deixaram todo esse registro lindo de memórias que nós temos na nossa boca. Da onde sai, ou deveria sair, as melhores palavras, né? Sim. Então, é por aí. Até porque o sorriso e os dentes são a nossa caixa postal, né?
Nossa primeira... Mas eu até perdi agora a linha de raciocínio, mas o que eu ia falar mesmo sobre os dentes fortes era que é como se fosse uma identidade. Isso. Não é como se fosse, é uma identidade. E eu te pergunto também, não seria como a nossa caixa preta? Exatamente, perfeito, ótimo. Porque se acontecer um acidente de carro e o carro pegar fogo e a gente não é chamado lá para reconhecer e aí às vezes não tem nada, o que restou? Os dentes. Os dentes. E da onde que é feito o reconhecimento da pessoa? Através do quê? Da arcada dentária. Tá? Perfeito. Então, assim, caixa preta, Jenny, gratidão, é bem isso aí. Eu ia dizer que era o RG, mas na verdade a nossa caixa preta tá ali. E, putz, que caixa preta, porque se fala de todos os antepassados, tá contando toda a história, tá ali a nossa caixa preta realmente nos trazendo essa informação. Vamos falar um pouquinho então sobre as deficiências, sobre as nossas fraquezas? Comenta, Silvia, um pouquinho sobre a falha, porque tudo nessa vida é exemplo. Então eu gostaria que tu falasse do meu exemplo, que eu tenho realmente a falha na parte superior. Então. Ai, tá. Tinha, né? Tinha, agora não tem mais. Não tenho mais. Tá. Então quando a gente vai falar então assim das coisinhas que a gente tem na vida, a gente vai falar e às vezes as pessoas podem então um pouco dizer, não, mas isso não é verdade, isso não é bem assim, né? Mas a gente pede aí para que fique fazendo sentido no seu coração e tá tudo certo, tá? Mas eu também tinha, né, Jenny? Eu nasci com o diastema, né? A falha, tu diz a falha, os dentes separados. Não, a minha falha da dentição. O dente de leite caiu e não nasceu permanente. Opa, olha que interessante. Então tá, então no teu caso vamos falar um pouquinho do dente de leite, né? Isso. Que é a nossa criança, tá? Então assim, quando a gente fala que os dentes de leite caem prematuramente, nós estamos querendo dizer que aquela criança está querendo assumir responsabilidades antes do tempo. Né? Se a gente pensar em dentição, eu não tenho essa informação correta para passar, e se nós tivermos algum dentista aí que está nos acompanhando e quiser nos mandar o WhatsApp, fique bem à vontade, porque nós temos as etapas de dentição. Então, aos 3 anos nós estamos numa etapa, aos 6, 7 na outra, aos 12, 13 na outra, 18, 19 na outra, e quando chegar nos 30 e poucos nós estamos na finaleira, então, de toda a possibilidade da dentição. E toda ela é direcionada à maturidade, independência de escolha, profissional, também está tudo ali informado. Então, dentes de leite, quando eles caem, deveriam cair, então, no período correto, que não existe o correto, mas deveria correr, tipo assim, eu tenho a minha criança interior, então agora está sendo substituída por essa permanência, por essa possibilidade então de assumir novas responsabilidades crescendo. Quando esse dente permanente não vem, é como se eu não quisesse que aquela responsabilidade aparecesse em minha vida. Aí eu posso ir um pouquinho mais profundamente e pegar qual era o dentinho que não quis aparecer. E aí eu vou lá para os meus antepassados e para minha família e vou fazer uma análise, por isso psicanálise também. Eu vou fazer uma análise do que aquele ser da minha família teve de conflitos pessoais e interiores em que ele sofreu tendo responsabilidade, em que ele achou a carga muito pesada. Então eu trago a informação com a falta daquele dente representado por algum membro da minha família. Então também quando eu vou fazer então de cima, direito ou esquerdo? Os dois lados. Os dois lados. Então alguém da tua família materna, alguém da tua os dois lados em cima. Em cima. Tá. Então, os dois lados da tua família paterna, da mãe do teu pai e do pai. Se é o de cima, a gente vai pegar, que daí em cima nós vamos ter o pai e a mãe igual, tá? Na divisão. Mas a gente vai pegar masculino e feminino. Tá. Então, nós vamos pegar, o primeiro dente é o pai, daí é avós, ou é avós, tios, e vai assim, eu não sei direitinho, tá? A divisão. Mas a gente tem como olhar, e eu tenho esse material da psicogenealogia, que ela vai explicar exatamente o que é cada dente. E a gente pode ir específico lá naquele membrozinho da família. Um exemplo, o canino representaria o tio. O tio. Tá, perfeito. Que é essa a minha falha, dos dois lados. Seriam os tios, né?
Daí os tios, e aí nós vamos lá, um tio que não veio, um tio que faltou, um tio que não quis crescer de responsabilidade, que não assumiu. Perfeito. Enfim, aí nós podemos analisar dessa forma com essas falhas. E por que esse tio está envolvido na tua história? Porque a gente carrega não só o modelito do nariz, né? Isso. Como também as memórias das emoções, daquele impacto que ele sofreu, ou ele ou ela, né? Que aquelas pessoas sofreram e estão aqui transmitindo dentro da nossa própria estrutura. Por isso que a nossa ferramenta da constelação familiar é tão linda, para ajudar nesse alinhamento. Isso, para ajudar. A gente, e aí eu trago o meu entendimento, né, Jenny, que eu digo assim, a gente não precisa necessariamente ir lá compreender tudo, né? A gente pode se entregar realmente para essa compreensão mais superficial, mas com uma entrega de amor, fé, acreditando. Então, realmente, e olha, interessante também, porque quando a gente fala em psicogenealogia, a gente está ligando toda a parte da psicologia com a nossa genealogia, a gente vai analisar a árvore da vida. Então, tanto é que nos nossos dentes nós também temos as raízes, né? Então, é tudo muito interligado. E se a gente não olhar para as nossas raízes, que dá a estruturação e a base, nós não vamos ter essa árvore desabrochando saudavelmente. Então, crescendo e dando os frutos e tudo aquilo que ela pode dar, porque a gente está falando que as raízes dos nossos ancestrais não estão realmente enraizados, fortes, estruturados. Então, a gente vai fazer todo esse olhar com muito carinho. Então, a falta do dente é isso que acontece. Então, quando a gente entende que a pessoa já superou isso, mesmo que inconscientemente, é quando ela já começou a cuidar disso e quando ela viu, ela já repôs o dente, já fez um implante, já recuperou, porque é inconsciente. Tu acabou fazendo, colocando dente, substituindo, porque tu inconscientemente tu já reparou aquilo. Então isso já passou. Isso não é algo que tu precisa ficar lá cavocando. Já foi, já passou. Mas se tu quiser ir lá fazer uma pesquisa da tua árvore genealógica e saber a história dos teus antepassados, é algo muito bom. Porque aí faz mais sentido pra gente. De opa, era isso mesmo, aí fez sentido ou não. E aí eu vou entrar nessa parte, porque quando eu achei que tu falou em falta, eu já entro na parte pra gente conversar um pouquinho sobre o diastema, né? Que é os dentes separados. Separados, também tinha, eu tinha os dois da frente, o da Mônica. Eu também, né? Então, o que acontece com os nossos dentes separados, né? É o lado positivo na expressão comportamental das pessoas, e aí vai fazer todo sentido para nós duas aqui, é uma força tremenda na ação verbal. Então são pessoas que vão conseguir comunicar muito fortemente, muito bem, vão conseguir se expressar. Eu acho que nós, né? Daquelas bem sachentinhas aqui, mas eu acho que a gente consegue ter essa expressão, essa força na comunicação verbal. Então isso representa o diastema também. Mas especialmente ele representa pai e mãe separados, tá? E separados, aí as pessoas, mas eu nasci com o diastema, mas eu não tinha os pais separados, que é o meu caso, tá? Isso. Pais separados de alguma forma através dos sentimentos e emoções. Então pode ser separado de separado. De separado mesmo, como é o meu caso. Fisicamente separados. Isso. Mas pode ser pais e mães separados por morte, pode ser pais e mães separados por situações emocionais de conflitos. Então, por exemplo, a mãe durante a gestação, e isso a Cristina Cairo traz num dos vídeos dela, que ela explica de uma história, né, de uma cliente que ela estava gestante e ia casar por obrigação, então, porque tinha, né, naquele tempo era mais comum isso, e o avô, então o pai do marido fez uma condição e colocou para eles que para casarem, então eles tinham que assinar determinados documentos lá, né, e aquilo para ela foi uma dor muito grande. Ela se sentiu separada, ela não conseguiu se sentir unida naquela união durante a gestação. O primeiro filhinho carrega todas as emoções ali da mamãe, sentindo aquela separação momentânea do pai. A criança, quando veio fazendo a dentição,
vai com os dentes, então, separados. E é legal também observar que daí os outros filhos não necessariamente vão vir com a mesma percepção. Então, depende da fase da vida do papai e da mamãe. Que afeta no filho. Que afeta no filho. Então, os dentes separados, ele vai trazer essa informação de pai e mãe separados de alguma maneira, tá? Então, não é para que as pessoas dizem, meu pai e minha mãe não são separados. A gente não tem como estar dentro do ser interior lá do pai ou da mãe. A gente não tem como saber o que eles estavam sentindo no momento em que eles estavam nos gestando, né? Então, passa-se muitas situações, fatos, emoções e aquilo reflete no ser que vem a seguir. Não é por mal, não é para culpar ninguém, não é para criticar nada, mas é uma informação. E também, já vou deixar essa informação clara aqui, não é para ficar a gente olhando agora para os outros, né? Porque fulano, né? Não é assim, porque na verdade nós somos seres muito únicos. E assim como as nossas células, então todo o nosso ser, ele é composto por muitas outras informações. Eu não tenho como fazer apontamento de uma pessoa e por causa do dente, ou vou fazer por causa do cabelo, ou vou fazer por causa da forma, comportamento aqui do sentar. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Então essas informações que a gente traz é justamente para que a gente possa agregar valor para o seu próprio autoconhecimento e não para o julgamento alheio, né? Então isso que fique também bem claro. Isso aí. Que mais, gente? O que vamos conversar? Siso, eu gosto. Siso, bem lembrado, porque eu não tive nenhum deles. Rejeição aos antepassados, tá? Inconscientemente. Tá? Quando a gente rejeita os nossos antepassados, nós vamos ver com alguma situação com os nossos sisos. E a nossa medicina amada, a nossa ciência que foi evoluindo, foi dizendo que nós não precisávamos mais dos sisos, né? Porque não serve para mais nada. E então assim, não é que eles não sirvam para mais nada, né? Eles passaram, já não tipo assim, no presente não tem utilidade, mas ancestralmente a gente tem que ter o reconhecimento, a gratidão, honradez para todos aqueles que vieram antes. Então qualquer problema ou qualquer situação com os sisos, a falta de torto, incluso, na raiz, canal, é sempre envolvido com os nossos antepassados, especialmente os nossos bisavós. E a questão de arrancá-los. Não tem problema, tá? Porque a gente não tem essa consciência, então a gente não tá... a gente pode então fazer assim, perdão, né? Me perdoe, sinto muito, te amo e sou grato porque realmente tirei, não tinha o conhecimento, acreditava que ele iria causar algum mal à minha estrutura, à minha arcada dentária, e que ele ia fazer né? No meu caso, a gente acreditava porque eles estavam lá, tudo normal, os 4 nos seus lugares, mas a gente acreditava que como eles não eram mais necessários, vamos tirar. Então, assim, não foi uma coisa feita por mal, né? Ou eles não estavam me prejudicando nem nada, mas foram retirados. Então, de qualquer forma, eu honro, agradeço. Muita gratidão. E tá feito, né? Então, a gente não tem o que fazer com situações que passaram, mas eles representam isso. Então, quem tem algum probleminha aí no siso, antes de qualquer tratamento de retirada, se tiver que retirar, retira, não é sobre isso, né? Mas faça esse teu momento, essa tua possibilidade de agradecimento consciente, então, aos antepassados. É isso que é legal. Ou seja, honro, agradeço e liberto. Por isso daí vamos entrar no Ho'oponopono, então, né? Que também, assim, é a ferramenta mágica que eu amo e honro demais, que é eu aceito, te amo, sou grata, né? Eu aceito, eu tô substituindo pelo sinto muito e me perdoe. Te amo e sou grato. E aí eu também divido em 3 etapas. Eu aceito o meu passado, eu amo o meu presente e com muita gratidão eu tô criando o meu futuro. E então vamos fazer isso pros nossos sisos, pros nossos antepassados. Eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Eu aceito, te amo, sou grato a todos aqueles que vieram antes, que estiveram aqui, que deixaram memórias, que fazem essa composição da minha caixa preta, que é a minha dentição. Eu aceito, eu te amo e eu sou grata, porque eu sei que o meu futuro vai ser cada vez melhor.
né? Que essa certeza. minha caixa preta que vai ficando cada vez melhor, mais harmonizada, mais simpática, mais informações mais leves. mais leves, mais coerentes com o propósito do meu ser, né? Então, são informações assim. Cárie, né? Então, cárie são bactérias que a gente vai tendo na nossa vida, vírus e bactérias, e pela linguagem do corpo, é falta de fluxo na nossa vida. Quando a gente está se sentindo invadido, a gente está permitindo que outros seres vivos invadam o nosso espaço e criem novas vidas, né? Gerando as bactérias, que são seres vivos, que vão se procriando então dentro e causam odor, feridas e tudo mais. Então, mas aí eu te pergunto, isso seriam influências externas também de outras pessoas sobre nós? Sim, mas quem permite? Nós. Quem está em desarmonia? Nós. Tá? Então, sim, é o sinal do quanto a gente está permitindo as invasões. Tá? Sim, são do externo influenciando aí no nosso ser. E aí também é uma coisa legal, a gente vai volta um pouquinho para trás e vamos falar em geral dos dentes, e eu já volto para as cáries. Mas quando a gente fala em dente, a gente está falando em pertencimento. É um conjunto de dentição, não é um só. Assim como nós humanos sempre estamos querendo nos sentir pertencentes, já desde sempre. Por quê? Porque a gente sabe que em conjunto nós somos mais fortes. Ou tanto pertencentes na família, pertencentes nos amigos, em grupos, no trabalho. Em tudo. O ser humano sempre está buscando uma forma de pertencer. A maioria não observa isso e entra na sua defesa, na proteção, né? Criando então sistemas de autoproteção. E quando a gente faz isso nos dentes, agora eu já pulo a cárie, mas já entro no tártaro. Pessoas que têm tártaro ou que produzem muito tártaro, são pessoas que estão criando uma forma de autoproteção à resistência às opiniões alheias. Tá? Então assim, tu vai gerando tártaro porque é como se tu estivesse criando uma camada protetiva. Pra ti mesmo. Tá vindo invasão, mas eu vou criar o tártaro ali, vai crescendo o tártaro também. Mas a cárie, então, voltando lá, quando ela não é tratada, quando a gente, com o sinal da cárie, a gente não se observa, que eu não estou no meu fluxo natural, que eu estou permitindo que tá vindo tudo isso de fora e eu estou permitindo, seguindo dessa forma, ela vai aprofundando e vai entrando para a raiz. Então, eu vou ter que mexer no canal, e o canal é a nossa raiz. Então, aí a gente vai dizer o seguinte, que a pessoa realmente perdeu o poder. Mexeu na raiz. Perdeu o poder e permitiu que o externo afetasse profundamente. Tão profundamente que foi para a raiz da sua árvore, do seu dente, da sua base. E aí tem que mexer, fazer o tratamento do canal. E aí também vem essa questão, posso olhar qual foi o dente, qual é a base da minha família, aonde nós temos essa informação que estava gerando toda essa desarmonia dentária aí como uma informação de dente. Que mais? Que eu anotei aqui, vamos ver. Tá, volta pro tártaro um pouquinho. Tá. Comenta sobre ele novamente. É uma defesa que nós criamos contra as informações ou opiniões alheias. Isso? Vamos supor assim. Então, é uma autoproteção em oposição às decisões que eu não tomo. As decisões que eu não tomo. Tá? Porque dentes também a gente tá falando em tomar... Tanto é que a gente fala em poder pessoal, em comportamento. Então, assim, eu quero ir na academia. Tá? Eu quero ir na academia. Mas a minha família fica dizendo que eu não preciso ir na academia. Né? Porque isso é bobagem, porque tu vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Então, automaticamente eu vou criando uma autoproteção em oposição à decisão pessoal que eu não tô tomando. Que eu queria e não tomei. Isso. Então, coisas simples vão fazendo com que o tártaro vá crescendo e tendo e estando ali. Por isso que ocorre muito tártaro na gestação. Porque nas gestações, a gente que é mulher sabe, já passou por gestação, o quanto tem interferência
de outros em informação, e o quanto a gente deixa de fazer coisas. É inconsciente, mas a gente deixa. Então, muita mulher gestante tem tártaro na gestação. É um mecanismo de defesa que o meu corpo está trazendo, me protegendo ali por aquilo que eu não estou decidindo a meu próprio favor. Tá, e a procrastinação, um exemplo, eu gostaria de ir na academia, mas fico me procrastinando e não vou também? Seria? Daí nós teríamos outra tipo de manifestação, então, de informação, que seria a periodontite, que é quando vai amolecendo os dentes. São pessoas que não conseguem tomar decisões, que não conseguem agir. Aí os dentinhos vão ficando mole. Pode ter tártaro e periodontite, pode ter tártaro e cárie, pode ter tártaro e... Né? Sim. A gente pode ter várias informações ali no nosso dente. Tudo ao mesmo tempo. Isso. Então, os dentes moles, então, são pessoas que realmente não decidem. E os dentes inclusos ou acavalados são pessoas que têm medo de crescer. Tá? E aí nós ainda temos a informação dos caninos, né? Sabe os caninão assim muito, né? Então as presas. Então ali são pronto de vampiro. Pronto de vampiro. Então ali já diz tudo, né? Então assim como os animais são pessoas que estão que tem uma gana de atacar, uma agressividade, né? Eu vou lá, mesmo que ela passe uma imagem de tranquilidade, de bonzinho, de queridinho, o íntimo dela tá falando diferente, né? E isso não é bom ou mal, tá? É sempre, volto lá pro nosso início da conversa, eu trago sempre 7 princípios das leis herméticas de Hermes Trismegistus, né? Então lá nós temos o princípio da polaridade e aonde não existe o bem e o mal, né? Então eu não tô falando aqui que ter canino afiadinho ou pra frente é do mal, não, é só que tá ali evidente que a pessoa tem e também tem um apetite sexual bastante, assim, né? Todo mundo pensa e gosta, né, de um sexo, mas ali é uma pessoa com o canininho já mais forte, ele tá na cara, tá dizendo assim, eu vou pegar uma presa aqui pra mim. E aí, quando não bem equilibrado, que esse que é o objetivo, é ter o equilíbrio, as pessoas podem se perder, né? São pessoas que às vezes se perdem na prática da sexualidade, não trazem o equilíbrio sexual para sua vida, porque a gente, assim como tudo, então a gente vai falar dos chakras, e aí quando a gente fala em chakras, eu tenho que fazer referência à nossa mestra amada Ruth, que trabalha com esse equilíbrio através do reiki, né? Então quando a gente fala em energias, com os campos energéticos do nosso corpo, nós vamos fazer o reiki para quê? Para alinhar. E o desalinhamento de algum dos nossos campos, assim como o nosso chakra base, então o chakra sexual, nós vamos colocar a nossa energia demasiada em algum aspecto da nossa vida, deixando outros. Quando a gente deixa outros aspectos, algumas coisas não vão fluir na nossa vida, né? Então, acho que a Carla também comentou no programa que ela participou, que ela também quer trazer um pouco sobre essa energia da sexualidade. Energia sexual, né? Porque a Carla trabalha com Tantra, né? Isso. Então, ela também vai falar bastante sobre isso. Então, aqui no Instituto Siame, realmente a gente entende tudo, né? Nós temos a constelação, nós temos a psicanálise comigo, nós temos a parte do reiki com a Ruth, naturopatia com o Cristiano, a constelação com o Luciano, o mapa astral com a Vanessa, reiki xamânico com a Adri. Agora estamos, a Nádia está vindo com a barra de Axis, que vai trabalhar com essa consciência, né? Trazendo essas novas abordagens, perguntas pessoais, eu adoro, eu trabalho muito com as perguntas do Barras dentro do meu atendimento, o universo como pode melhorar, o que é que eu tô vendo aqui que não tá me agradando. Então, né, são ferramentas que vão trazendo esse autoconhecimento numa profundidade incrível. Então é isso, assim, eu acredito, Silvia, né? Vamos largar uma musiquinha pro pessoal curtir e aí a gente dá um tempinho se alguém quer fazer uma pergunta, né? Perfeito. Lembrando que é no 549-9211-9375 no grupo de WhatsApp da Rádio Siame. Sintonize o amor em você. Então vamos colocar uma musiquinha pro pessoal. Bom, tivemos 2 perguntas muito interessantes aqui das nossas ouvintes, da Dani, perguntando sobre o bruxismo. Então, Silvia. Vamos lá, então. Eu até falei pra Jenny que não estudei o assunto, então, antecipadamente, mas eu vou dar o meu ponto de vista. Isso.
pensando no bruxismo. E vamos lá, nós vamos unir as informações. Então, assim, o bruxismo ele vai ocorrer porque a gente tem pressão, uma pressão emocional, uma ansiedade ou uma preocupação excessiva com o nosso futuro. Então, a gente está ansioso, nos pressionando demais. O como acontece, aí pode ser de várias formas. Pode ser o de pressionar, de ficar pressionando, apertando e não soltar. Tem pessoas que dormem e apenas pressionam e seguram extremamente. E aí vai causar dor nas articulações. Isso. E aí a gente entra em outro assunto, porque as articulações também dão um bate-papo aqui. Muito legal. Muito legal, porque aí nós vamos falar pessoas que não conseguem articular na sua vida. Então, pelo excesso de pressão e ansiedade que se coloca, não consegue articular. E temos aquele bruxismo do rasga-rasga. Isso, né? que desgasta os dentes. Que desgasta os dentes. E aí nós estamos falando também de um excesso de pressão de pessoas que estão pela boca, pelos seus dentes, não olhando para a sua ancestralidade ou para o seu poder, porque os dentes estão vinculados à questão também de tomar decisões. Né? Então, quando a gente fala assim, que além de ser a nossa caixinha preta, nosso registro, os dentes falam a nossa forma, comportamento, como nós lidamos com a tomada de decisões. Então, o bruxismo tá ali, tá assim, eu tô me pressionando demais, não tô conseguindo tomar decisões, tô me cobrando muito, não tô indo com o fluxo natural da vida. Né? Então, ela tá trazendo essa informação. O bruxismo tá dizendo assim, ó, primeiramente, gente, assim, vamos deixar começar a aliviar, porque a ansiedade ou a pressão é realmente quando a gente ainda não acredita no poder do agora, no poder desse momento da nossa vida, que é a única coisa de fato que a gente tem. Então, quando a gente está criando os nossos desejos, as nossas vontades, a gente está emitindo sinais para o universo, e o universo vai nos responder. Mas nós temos que soltar e acreditar, fazer os movimentos, sim, tomadas de decisões. Se a gente não tomar, os nossos dentes não tá ali mostrando que a gente não toma. Tomar decisão, tomar tipo de decisão, como eu dei o exemplo antes de ir na academia. Tá? Não adianta eu pedir a opinião da Jenny, porque a Jenny vai me trazer aquilo que ela tem dentro do ser interior dela. Eu vou mudar da Jenny, vou lá pra minha mãe, vou pra minha irmã. O ponto de vista dos outros não forma o teu. Não vai mudar o meu sentimento. Então eu tenho que tomar decisões. Eu não gosto muito do tenho o quê, mas nesse caso eu não tenho que, senão meu corpo vai falar. E movimentar a energia. Movimentar essa energia. Então o corpo ele vai trazer essa informação. Primeira coisa, vamos tirar essa ansiedade, essa autocobrança, essa pressão que está acontecendo. E aí teria que ser olhado mais profundamente. Nós estamos falando a ponto já onde as articulações bocal, né? Ou de repente como que eu estou articulando as minhas palavras, como que eu estou conseguindo expressar as minhas palavras, com que tipo de ansiedade, de pressão que eu estou fazendo na tomada de decisão com as palavras. Eu preciso ir conversar com alguém e não estou conseguindo fazer essa tomada de decisão de ir lá conversar com esta pessoa. E aí eu vou me pressionando. E eu sei inconscientemente que eu preciso ir lá conversar com aquela pessoa, porque senão a minha vida não vai fluir, ou o passo a seguinte não vai ser do rumo que eu gostaria que fosse. E aí nós vamos mais profundo, gerando mágoas, dores, tristezas, que podem acontecer situações e expressões corporais muito mais graves do que somente o bruxismo. E é muito interessante porque essa parte da articulação aqui também já tive. Nossa, agora eu penso, meu Deus, eu já tive tanta coisa. Eu também já tive essa questão da articulação aqui. E eu me lembro que o dentista me falava, se você eliminar ou romper essa parte aqui da articulação, não tem retorno. Não tem. Né? Porque ela é que nem a rótula do joelho, né? Isso. Então não tem, depois que tu consumiu, acho que é um líquido, alguma coisa que a gente tem dentro, não me lembro agora, mas não tem retorno. Então, olha que interessante, putz, olha a nível que a gente tem que ter mais articulação na vida, né? Entender que cada um tem o seu ponto de vista, que as coisas vão acontecer nem tudo exatamente do jeito que eu quero, aparentemente, para os meus olhos, mas que em breve a vida vai me dar uma resposta e o resultado e as coisas vão fluir de forma mais agradável. Agradável e leve. E leve. Bom, também complementando então das articulações, quanta informação a gente pode expor sobre também, né? Porque temos da arcada aqui a articulação,
onde muitos às vezes travam. Travam. Então deve ter um sentido também. Né? Sentido de travar na articulação da fala. Ótimo tema. Né? Não, articulações também dá um conteúdo inteiro, né? Porque a gente pode falar muito, porque nós temos vários tipos também de manifestações físicas do nosso corpo, trazendo informação dessa linguagem da alma aí, do que nossa alma está falando. E a nossa mana Diana perguntou também sobre retração da gengiva. Ótimo. Então, na fase adulta, né? Isso, retração da gengiva, então nós podemos falar de uma forma geral, porque também dá praticamente um conteúdo, porque quando a retração vai ocorrendo, ou nós podemos estar falando em gengivite, tá? Tanto a retração quanto a gengivite, elas vão ter a retração, se ela for causada por bruxismo, é uma informação, mas nós podemos ter a retração também baseada através da gengivite. E todas as doenças que terminam com ite estão vinculadas à raiva, porque são inflamação, tá? Então tudo aquilo, dermatite, gengivite, gastrite, pancreatite, não sei o que, tudo que for ite está vinculado a um excesso de raiva. Mas aí a pessoa vai dizer, mas se eu não tenho raiva, eu não sou raivosa. Mas às vezes... Você acha que não. Você acha que não sente raiva. Muitas vezes a gente esconde a raiva através de outros sentimentos, porque foi nos ensinado que a gente não poderia ter raiva. E no fundo... E aí você camufla. Camufla, tá? Camufla como? Com outras emoções, né? Mas o fundo e a matriz seria a raiva. Então a raiva ela tem que ser sim olhada para ela, porque a raiva ela também é impulsionadora positiva, né? Às vezes eu sinto raiva, eu vou sentir raiva de mim mesmo, porque eu criei essa realidade, tô vivendo isso que eu tô vivendo, então com a raiva eu vou dizer, não, agora chega. Então eu vou ficar braba comigo, raivosa comigo, mas é momentâneo para me impulsionar. Então é como se eu fosse num trampolinzinho ali, uma cama elástica, eu disse, não, tô com raiva, tô braba, mas agora eu vou fazer. Então eu tomo decisão e aí eu acabo não tendo problemas dentários na dentição ou uma gengivite causada pela raiva. Mas a gengivite por si só, a gente vai falar assim, boca, expressão verbal, comunicação. E a gengiva está totalmente vinculada dentro dos 4 elementos, do fogo, do ar, da água, ela tá ali como base, é o campo, é a terra, é como se fosse o universo em que a gente está vivendo. E aí a gente está expressando com muita dor, com muita raiva. A gente está praticamente agredindo, a gente está se comunicando raivosamente, expressando com muita raiva. Então aí vem todo o processo. Mas a gengivite também, assim, tem outros aspectos que dá pra gente trazer numa outra oportunidade, que a gente consiga aí falar sobre. Assim como lembrei agora também, como a sobra de gengiva, que muitos precisam cortar, né? Que fazem aquele tratamento para tirar um pouco aquela carninha que tá se espaçando. Gengiva excessiva seria. Que tá dominando, então o território está dominando, né? O espaço está sendo dominado e eu não estou sabendo aqui proteger o meu próprio espaço, o meu próprio campo, aonde eu construí. Porque na verdade que vem a questão, todo ser humano quer o seu espaço de terra. E aí se a gente pegar as palavras bíblicas, não como religião, mas se a gente for estudar a Bíblia, observando os arquétipos, as informações que tem ali, tem tudo informação. E lá está dizendo, o homem realmente quer o seu espaço, ele quer o seu campo, né, para produzir o seu pão, né, e para viver. Então é mais ou menos assim, a gente precisa do nosso território, nosso espaço. Então não é a questão da posse de território, de ter casa física, espaço físico, não. É se sentir novamente, aí vamos falar dos dentes, pertencentes ao sistema aonde a gente está vivendo. Então, independente de onde a gente for nesse planeta Terra, eu sempre vou estar querendo pertencer, ter o meu espaço, não me permitir ser invadida, tomar decisões, viver a minha vida nesse fluxo. E aí eu vou tendo toda essa harmonia na minha boca, na minha gengiva, na minha saliva, no hálito, tá? O hálito também está falando, porque aí vamos lá, o hálito vai vir da onde? Do estômago. O estômago é relacionado ao quê? A raiva também. Então, pessoas com mau hálito também estão ali, talvez com um trauma, de pessoas muito próximas que estão invadindo o seu espaço, ela não está conseguindo colocar e expressar essa raiva.
E o legal de tudo isso, Dini, é quando a gente começa a observar daí por quê. Então a gente tem o corpo falando, mas nós temos as situações ao redor acontecendo através dos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos, quando a gente fala relacionamento, não é relacionamento afetivo, tá? É relacionamento com todo os seres que estão ali nos apresentando mais informação sobre quem eu sou. E muitas vezes eu observo através das pessoas que eu vou atendendo, é o quanto a gente não consegue se comunicar claramente. Porque eu não tiro o tempo para refletir sobre o que eu estou sentindo e aí eu poder ter uma conversa contigo a partir daquilo que eu estou sentindo. Eu entro naquilo que os psicólogos e outros psicanalistas tragam como o ego e permito que as minhas emoções que estão lá registradas dominem aquela conversa. E aí, ao invés de eu conseguir falar para ti, Jenny, aquele fato que aconteceu me deixou extremamente enraivecida, porque eu fiquei com uma raiva tremenda. Eu vou lá, não, porque tu fez isso, porque tu é assim, porque tu é, né? E aí eu acabo entrando num julgamento, e daí nesse julgamento eu vou trazendo uma mágoa pra mim, nessa mágoa pra mim eu vou me sentindo uma vítima, uma coitadinha, e eu faço todo o trabalho inverso, porque seria o contrário, não, Jennifer, aquela situação que a gente viveu ali, me deu uma raiva tremenda, eu fiquei assim, tal. O que seria tão simples, um diálogo. Um diálogo agradável, uma comunicação prática, uma comunicação... Aí bota pra fora, libera, já resolve. Já tá tudo resolvido, porque às vezes é só uma comunicação, é só falar, né? É só falar, ou escrever, então, né? Porque às vezes a gente não consegue se expressar de forma verbalmente. Mas pode escrever, mas daí escrever não é escrever o WhatsApp, né? As pessoas que vêm comigo, que elas sabem o quanto eu não gosto, e aí é um ponto de vista meu muito forte, a teimosinha aqui é muito teimosa mesmo, e eu digo assim, gente, comunicação pro WhatsApp, não, WhatsApp é recado, passo ali, te vejo depois, pega lá, faz, sabe, lembrete. Até porque a comunicação do WhatsApp ele tem vários sentidos. Porque quem lê... ponto, uma vírgula, ou depende como quem lê, como ele está, se ele está ansioso, se está com raiva, se inseguro, daí já está esperando uma coisa... Totalmente que de repente o do outro lado escreveu com muito amor. Isso. E você recebeu com, né, totalmente diferente. Por isso que às vezes, né, que o WhatsApp é muito necessário. E se você realmente não consegue falar pessoalmente, não deu, manda um áudio. Porque no teu tom de voz também tem toda a diferença. Total, é bem isso. Então a gente pode ver assim, tudo está relacionado a tudo. Esses papos ou essas informações a gente vai sempre acabar caindo no ser humano como um completo, como uma necessidade de se autoconhecer. Esses dias eu participei de um evento e estava conversando com uma pessoa e aí eu achei muito interessante, falar assim, eu tô com pressão alta, não sei o quê, porque agora eu tenho colesterol e tal. E aí eu tenho que cuidar o meu ser, porque eu estava com pessoas que não estavam pedindo a minha opinião. E eu ali só matutando na minha cabeça, não faz isso contigo, ser de luz, né? Busca o conhecimento, sim, vai fazer o tratamento, né? Gratidão a isso que está aqui. Mas busque informação sobre você, porque o teu corpo tá falando, a tua alma tá pedindo ajuda, vai lá. Então todos esses assuntos que a gente vai trazendo linguagem da alma, constantemente, a gente vai cair nesse ponto principal, que é o autoconhecimento. E para aquele que é iniciante, que quer uma porta de abertura, que quer dizer assim, agora eu quero me autoconhecer, nós temos um convite para fazer, porque às vezes as pessoas não sabem como chegar até nós também, né? Vem a gente aí e tal, claro, agora nós temos esse espaço lindo, maravilhoso fisicamente, mas antes nós não tínhamos, embora o Instituto já existisse, né? A gente não tinha um espaço físico. Agora, então, fica o convite para você que está nos ouvindo, hoje ou depois, né, se a gente disponibilizar, que venha nos conhecer aqui no nosso espaço, que é em frente à Escola 7 de Setembro. É uma casa, um lugar muito carinhoso, tem energias aqui nessa casa maravilhosa. Gratidão aos proprietários dela, porque realmente é um espaço abençoado. Mas para você que quer chegar até nós, que quer entender um pouquinho mais essa linguagem que a gente está falando, sobre o autoconhecimento, sobre o poder que se conhecer tem, vai ficar aqui já o convite para você participar da nossa tríade. Isso. Jenny, quer falar? Que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de outubro, né, em Santa Catarina, em Imbituba.
mais correto, eu digo mais o ponto de localização na Barra de Ibiraquera, né? Ibiraquera, isso, no espaço do Madeleine Garden. É um lugar lindo, maravilhoso, gente. Então, e nós a gente já abriu então as vendas dos lotes, isso, né? Estamos com o primeiro lote aberto, pessoal, até dia 20 agora, aproveitar, né, o precinho. Isso, esses lotes são feitos com valores diversificados, porque nós também, quando a gente faz a contratação lá, quanto mais próxima a data, maior vai ficando o valor. Isso em tudo é assim. Então é aquela coisa assim, ó, precisa tomar decisão, tá aí os dentes falando, né? Vamos ver quem é que tá com tártaro, com periodontite, com cárie, com problema no siso de canal. Então venha fazer o seu tratamento, né? Não só o dentário, mas venha fazer o seu tratamento. O dentário a gente deixa para os profissionais de odontologia, mas o seu tratamento emocional através do autoconhecimento, com a participação na tríade. Que é onde nesses 3 dias, que essa vai ser a primeira tríade de 3 dias, né? A gente sempre fez as tríades de sábado e domingo. Essa vai ser sexta, sábado e domingo, porque realmente o lugar, somente de estar lá já é um tratamento de canal. Isso aí. É um tratamento de raiz, né? É um tratamento onde a gente vai lá nas nossas raízes, para realmente poder vivenciar esse poder que a gente é. Onde você, enfim, alinha e analisa o seu corpo, mente e espírito. Isso, porque somos um só. Um só. E somos de verdade. Por isso que nossos antepassados estão aí, deixando suas memórias na nossa caixa preta. Perfeito. Gratidão, muita gratidão ao dia de hoje, maravilhoso, uma ótima semana a todos. E eu gostaria também de comentar um pouquinho sobre os nossos terapeutas que teremos essa semana, né? Tendo agora terça e quinta a Nádia com barra de axis. Teremos na quarta-feira a Adriana com reiki xamânico. E o Cristiano também atende na segunda, quarta e sexta. E temos a Rude, né, com reiki, com cone, também o cone hindu, que pode ser marcado. Então agende o seu horário. A Vanessa, astróloga, estará essa semana aqui para atender com tarô, com mapa astral. Teremos um lindo encontro na quinta de noite, às 7 horas, com as duas maravilhosas Vanessa e Rude, né, falando sobre o benzimento astral, ou seja, 2 assuntos maravilhosos juntados em 2 pessoas incríveis, né? Silvio, me ajuda mais alguma? Eu vou aproveitar o momento e vou divulgar, porque nós estamos com agora umas novidades aqui na nossa lojinha, na nossa tenda. A gente tá com os organites. Isso, do Bruno. Né? Então, assim, são produtos energéticos também, né? Então, além como nós temos as mandalas, que são feitas para alinhamento energético do ambiente, para transmutação, nós temos também os organites, que são peças menores, então tem chaveiro, tem pêndulo, tem porta-vela, são colares, né? Então assim, são pontos energéticos. As pirâmides também. As pirâmides, né? Que dá para se fazer essa transmutação no seu ambiente. Isso. Então quem tiver interesse, os óleos essenciais. Os óleos essenciais também. Temos aqui do Terra, aqui no Instituto. Chegaram os livros da Cristina Cairo, da Linguagem do Corpo. Chegaram sexta-feira, então para quem fez a sua encomenda ou para quem quiser vir aqui ver. Temos os incensos, os japamalas. Isso, então temos de tudo, né? Temos de tudo. O que você precisa ou procura, o Instituto Siame, com muito amor, tem. Exatamente. E para a rádio também vamos montar umas coisinhas novas aí, né, Jenny? Vamos trazer novidades. Acho que é isso aí por hoje. Gratidão, gratidão. Quarta-feira eu faço a enquete de novo no Instagram, no meu perfil pessoal. E aí, quem quiser participar, porque aí a escolha do tema desse nosso programa é baseado na enquete feita no Instagram, tá? Então é bem importante isso. E gratidão a quem participou com as perguntas, porque realmente fazem uma contribuição para as outras pessoas. É isso então, pessoal. Muita gratidão. A Rádio Siame. Sintonize o amor em você.